E aí, galera, voltamos! Bora falar de redação? Eu trouxe agora o desfecho do meu texto com a técnica da proposta de intervenção. Olha só, eu fiz a proposta, ela é dividida em dois momentos. Um tópico frasal maior e depois uma parte menor, em que eu uni o vermelho e o verde. Tá vendo aqui? Ó, eu tenho ideias que são obviamente diferentes ali no final, mas eu estruturei dentro daquilo que nós precisamos fazer para a proposta de intervenção existir. Agente, ação, meio e efeito. Eu gosto de detalhar 3 vezes. Eu detalho o agente, eu detalho o efeito quando eu chamo de finalidade, esse é o meu objetivo, e eu detalho o meio também. Vou procurar mostrar isso para vocês aqui na prática para a gente ver como é que ficou. Cabe, portanto, ao governo federal, por intermédio do Ministério da Educação, órgão diretor da matriz educacional, a implementação do programa Movimento da Consciência Racial, a fim de desconstruir estereótipos e valorizar a cultura africana. Isso pode ser realizado de modo interdisciplinar nas escolas e nas redes sociais, mediante palestras de historiadores e intelectuais negros, para, com efeito, combater o preconceito e exaltar a cultura afrodescendente. Bom, o que nós temos aqui? Inicialmente eu troquei o operador argumentativo com o verbo, você tá vendo? Eu coloquei ele aqui entre vírgulas, eu fiz como se fosse um aposto, o nome disso aqui é ordem inversa. Aí eu falei do agente, que é o governo federal, usei a expressão por intermédio do Ministério da Educação. É óbvio, né? Eu tinha que falar do Ministério da Educação, então não é através, tá? Eu sempre digo isso em aula para os alunos. Ah, não é através, é por intermédio. Aí eu detalho, órgão diretor da matriz cultural, a implementação do programa Movimento da Consciência Racial. Bom, então aqui eu tenho detalhamento e aqui eu tenho a ação. Aqui eu vou detalhar, porque eu vou fazer o efeito no final. Então eu estou fazendo 2 vezes, ó, a fim de desconstruir estereótipos, que era o problema que eu havia colocado lá no desenvolvimento 1, o desenvolvimento 2. Lembra que eu comecei lá no tópico frasal dizendo que tem estereótipos com visões preconceituosas? E valorizar a cultura africana. Eu falei de valorização da cultura porque o tema ele fala, desafio à valorização da cultura. Então eu trouxe essa ideia de valorização aqui. Pontuei, isso pode ser realizado de modo interdisciplinar nas escolas e nas redes sociais. Aqui eu coloquei um meio. Agora eu vou detalhar. Mediante palestras de historiadores e intelectuais negros, para, com efeito, agora eu venho o efeito, combater o preconceito, que quando eu concluí o desenvolvimento 2, eu citei o preconceito, falei da visão de estereótipos como grande problema. E agora exaltar. Por que eu falei exaltar a cultura afro-brasileira? Porque a gente quer valorizar a cultura africana, tá vendo? O parágrafo ele fica totalmente, ó, exaltar, valorizar, o parágrafo ele fica totalmente amarrado. E aí, você gostou? Eu adorei! Ficou bom, né? Bacana! Moçada, a gente fecha por aqui uma construção com o tema de redação de 2024. Eu espero que você tenha gostado. Assista a essa aula diversas vezes. Assim você vai ter um desfecho poderoso, você vai ter uma proposta de intervenção capaz de conferir para você 200 pontos que vão fazer muita diferença na tua aprovação. Beleza? Tchau!